Boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso tema de hoje. A ideia aqui é a gente colocar o nosso chapéu de profissional de tecnologia da informação para desvendar as enormes redes digitais que mantêm os voos comerciais seguros. E olha, tem um motivo muito especial para a gente fazer essa exploração hoje. O dia 15 de maio marca o Dia Internacional do Serviço de Informação Aeronáutica. É uma data para celebrar todo aquele gerenciamento de dados técnicos e sistemas críticos que ficam ali invisíveis para a maioria de nós, mas que impactam diretamente a vida de qualquer pessoa que entra no avião. Bom, para começar, vamos direto para esse número absurdo, 47,7%. Pois é, dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos indicam que o planejamento de voo é um fator que contribui em quase metade de todos os acidentes aéreos. O que isso significa na prática? Que a segurança no transporte aéreo começa muito, mas muito antes de o avião sair do chão. Ela começa direto nos servidores e nas salas de informações. E é justamente essa ideia que define perfeitamente o nosso plano de voo de hoje. Nós vamos passar por 6 etapas. A gente começa lá na poltrona do passageiro e vai descendo camada por camada até chegar na infraestrutura crítica de dados que gerencia os céus do mundo inteiro. Parte 1. Os segredos dos voos. Vamos iniciar pela ponta visível do iceberg, a experiência que a gente tem como passageiro e algumas verdades bem curiosas da aviação comercial que mostram exatamente como essa indústria pensa. Sabe que tem coisas que os pilotos raramente contam pra gente, né? Por exemplo, o piloto automático faz a maior parte do trabalho duro. A turbulência, por mais assustadora que seja, quase nunca é perigosa. E os voos têm uma gordurinha de tempo extra nas planilhas só para garantir que cheguem no horário. Ah, e as comunicações de controle de tráfego são puramente técnicas, sem espaço para bate-papo. Outra coisa muito louca: os pilotos comem refeições diferentes. Sim, pratos diferentes. Tudo isso para evitar que os dois tenham uma intoxicação alimentar ao mesmo tempo. E as máscaras de oxigênio, elas duram de 12 a 15 minutos, que é literalmente o tempo exato para o avião descer a uma altitude segura. Todos esses fatos comprovam uma coisa: as aeronaves são projetadas especificamente para lidar com falhas. Isso destaca a obsessão absoluta do setor pela redundância e mitigação de riscos. É por isso que, visualmente falando, a cabine de comando moderna tem muito menos a ver com dirigir o avião e muito mais com o monitoramento de sistemas. É tipo um baita painel de TI. Cada display digital ali tem um backup imediato. É um sistema secundário que está sempre pronto para entrar em ação se o principal der qualquer problema. A redundância física é total. Parte 2. A espinha dorsal digital. Tirando o foco do avião em si e indo para baixo da superfície, de onde vem essa rede de segurança invisível que torna todas essas redundâncias de voo possíveis? E é exatamente aqui que o legado do dia 15 de maio entra em cena. Essa linha do tempo mostra a evolução desde a criação do Serviço de Informação Aeronáutica, o AIS, lá em 1953, até os dias de hoje. A gente está vendo o setor sair de um serviço mais tradicional, focado em entregar documentos físicos, para um futuro de gerenciamento de dados integrados. O objetivo final é o SWIM, que basicamente é o gerenciamento de informações em todo o sistema, rodando com dados estruturados em tempo real. Então, o ponto crucial aqui, e que é fascinante de entender, é que a aviação não é só aerodinâmica e motores gigantescos. É uma imensa operação de processamento de dados em tempo real. O AES existe para garantir o fluxo de qualquer informação que seja necessária para a segurança e a eficiência da navegação. Um dado faltando ou uma simples informação desatualizada pode literalmente ser fatal. Parte 3. De analógico para digital. Vamos ver como essa mentalidade se aplica na transição histórica das ferramentas analógicas, que tinham lá suas falhas, para as redes digitais de altíssima confiabilidade. Imagina só como era antigamente. A preparação de voos exigia que pilotos e despachantes ficassem debruçados sobre mapas de papel absurdamente complexos, manuais pesados e até mensagens de texto feitas à mão. O maior desafio era como você atualiza essas informações físicas instantaneamente numa escala global. Era praticamente impossível. Mas hoje, o jogo virou completamente. A evolução do AIS para o AIM, que é o gerenciamento da informação aeronáutica, significa deixar de produzir mapas estáticos para focar 100% nos dados dinâmicos. Sistemas como o SWIM trazem uma interoperabilidade gigante. Isso garante que todo mundo, do piloto ao controlador de tráfego, tem acesso à mesma informação exata no mesmo milissegundo, o que otimiza fluxos e corta atrasos.
Parte 4. Ameaças e falhas críticas. Colocando agora os nossos óculos de segurança da informação, é super importante a gente entender as falhas e os problemas que originaram a necessidade de tanta segurança. O que acontece quando o sistema entra em crise? Teve um estudo bem interessante apresentado na Universidade Federal de Viçosa que analisou as salas de informações aeronáuticas e chegou a uma conclusão óbvia, mas muito forte. Manter a integridade e a disponibilidade dos dados de voo é tão crítico quanto manter a turbina funcionando. Tudo gira em torno daquela velha conhecida nossa de TI, a tríade da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Olha que loucura isso! Ao analisar a interface de softwares mais antigos, como o SAIS, esse estudo encontrou uma falha bizarra. Era comum os operadores usarem uma senha única e compartilhada por todo mundo na sala. Para qualquer administrador de TI que está ouvindo agora, isso é um verdadeiro pesadelo, porque destrói qualquer chance de rastreabilidade. Se alguém insere um dado errado, como você descobre quem foi? E esse detalhamento de vulnerabilidades traz umas lições muito boas para a gente. Fica claro que o erro humano, como pular uma etapa ou dividir a senha, e a falta de treinamento para lidar com emergências representam riscos absurdos. O estudo até cita coisas como o alto nível de ruído atrapalhando a comunicação verbal dentro das salas ou a falta de um treinamento decente contra incêndios. Ou seja, problemas no ambiente físico colocam a disponibilidade da informação em risco tanto quanto um bug no sistema operacional. Como diz o ditado no setor, qualquer omissão ou informação incorreta é um perigo grave. Precisão técnica não é um algo a mais, é obrigatório. É por isso que o treinamento exaustivo, não só para apertar os botões certos, mas para saber reagir diante de ameaças físicas e digitais, é simplesmente inegociável para esses profissionais. Parte 5. Aviação versus outros setores. Vamos dar um passo para trás e ver como esses protocolos super rígidos da aviação acabam servindo de espelho para outras áreas. Porque a verdade é que a infraestrutura de TI lá de cima é uma aula magna para quem está aqui no chão. Pensa bem, essa mesma necessidade de interoperabilidade em tempo real e de redundância sem tempo de inatividade que a gente vê no espaço aéreo é a mesma que os hospitais precisam nos seus prontuários eletrônicos para salvar vidas. É a mesma integridade vital que o setor financeiro exige para transações de alta frequência. E a mesma coisa nas fábricas modernas que usam monitoramento contínuo para evitar acidentes catastróficos. Parte 6. O futuro da informação. Encaminhando a nossa análise para o final, vamos olhar para a herança que fica e o futuro dessa nossa espinha dorsal digital. Comemorar o dia 15 de maio é, no fundo, bater palmas para a dedicação silenciosa daquela galera da TI e dos especialistas do AIS. O trabalho deles é o que garante essa evolução contínua, fazendo com que o dado exato chegue à cabine certa exatamente naquela fração de segundo necessária. E tudo isso amparado por treinamentos rigorosos e sistemas projetados para nunca, jamais caírem. Para fechar, eu deixo uma provocação bem fascinante. Se o setor aéreo investe cifras colossais em redundâncias de dados, que a gente nem vê, só para garantir a nossa segurança física lá no alto, qual é o real nível de robustez dos sistemas de backup que estão protegendo os nossos próprios ativos digitais aqui embaixo? É uma pergunta que desafia a gente a olhar para as nossas próprias redes e servidores com o mesmo rigor e a mesma seriedade de um piloto de linha aérea comercial prestes a decolar. Fica aí a reflexão para vocês. Até o próximo mergulho.